Ok, agora nós vamos então desenvolver aqui a tela do gráfico, né? A tela onde o usuário vai visualizar, né, de forma agrupada, né, as informações referentes a um determinado mês, né, só que em um gráfico. Ok? Bom, para isso nós vamos utilizar aqui o seguinte componente, tá? No caso o MP Android Chart, tá? Então esse componente, né, essa biblioteca, ela tem um suporte a partir da versão, a partir do nível 8, né, API 8 do Android. Ok? Como nós estamos desenvolvendo aí com Target, né, na API 19, então este componente pode ser utilizado sem problemas, tá? Bom, aqui nós temos algumas informações neste link, tá? Você pode acessar este link para poder ler essas informações relacionadas a essa biblioteca, tá? E nós vamos direto aqui para, no caso aqui, ó, a utilização, tá? Então, para poder utilizar esse componente, inicialmente nós temos que definir aqui, ó, o repositório Maven, tá? Então, lá no arquivo build.gradle, tá? Um ponto importante aqui no arquivo aqui do projeto, tá? Não é do módulo, é do projeto. Então vamos abrir aqui esse arquivo. Aqui em repositórios, tá? Então aqui ó, nós temos em repositórios, nós vamos incluir aqui então o Maven, né? Passando aí como parâmetro esse gitpack.io. Então vamos sincronizar. E nós temos aqui também, tá, que definir, só que agora no módulo, né, no build.gradle lá do módulo, nós temos que definir aqui, ó, essa biblioteca, ok? Então eu já copiei aqui e agora vamos abrir aqui, ó, o módulo, tá? Ele ainda está sincronizando aqui o repositório que foi definido. Vamos colar aqui nas bibliotecas, né, nas dependências do projeto. Lembrando que aqui no módulo, tá? Opa. Vou pressionar aqui para sincronizar novamente. Aqui ele está informando que não localizou essa biblioteca. Eu vou tentar novamente aqui. Bom, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou remover aqui. Vou salvar. Tentar novamente. Agora eu vou dar aqui um Ctrl Z. Salvar. Opa, Ctrl S. E sincronizar. Aqui ele ainda não. Vamos fazer o seguinte. Provavelmente ele não está reconhecendo aqui esse repositório, tá? Vamos voltar lá, no caso aqui é all projects. Assim, na verdade nós definimos aqui no local errado, tá? Então teria que ser aqui, ó. Opa. Vamos copiar aqui novamente. Agora sim. Vamos salvar. Sincronizar. Vamos aguardar aí essa sincronização. E aqui assim ó, nós vamos copiar novamente
essa biblioteca. Já finalizou. Vamos sincronizar. E agora sim, né, ele localizou. Então nós havíamos aqui apenas definido o repositório no local errado, tá? Nós havíamos definido aqui anteriormente, mas o certo é aqui, ó, dentro dessa All Projects, tá? Bom, então configurado aqui a biblioteca no projeto, vamos agora criar aqui um layout, tá? Então vamos criar aqui um novo fragment, ok? Agora eu vou criar um fragment em branco, tá? Vou marcar aqui para ele criar esse XML e eu vou chamar esse de gráfico fragment, tá? Vou desmarcar essas opções para não criar esses métodos e finalizar. Vamos verificar aqui. Então ele já criou aqui. Ok. Vamos abrir também o layout, tá? No caso aqui o fragment gráfico. Ok. Bom, ele definiu aqui inicialmente como um frame layout. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui, ó, o linear layout, tá? Bom, então para poder a gente utilizar aquele componente, né, o MP Android Chart, nós temos que utilizar aqui o frame layout, tá? No caso aqui, vamos definir aqui a altura e a largura. No caso da largura, nós podemos deixar o mathparent mesmo, tá? E o que nós vamos fazer então? Aqui dentro desse frame layout, nós vamos incluir lá o componente, né? No caso que nós vamos utilizar um gráfico, o pie chart, tá? Então aqui vamos definir, a largura e a altura, ok? Só que aqui eu quero um mathparent e aqui também. Vamos definir um ID para esse cara, tá? Então aqui no caso, a ideia é que a gente tenha dois gráficos, tá? Um gráfico que é onde nós vamos mostrar os lançamentos de receitas, né? No caso aí agrupado, da mesma forma, é praticamente a mesma visualização que nós temos lá no resumo mensal, só que aqui num gráfico, né? Então vamos ter os dados do resumo mensal, só que num gráfico. Então nós teremos aí um gráfico de receitas e outro gráfico de despesas, ok? Bom, então aqui no caso, eu vou colocar aqui o ID desse cara como gráfico receita, tá? E nós teremos também aqui no mesmo layout um gráfico de despesa, tá? Vamos salvar. Se nós viermos aqui no design, aqui no caso está faltando a orientação, tá? Ok? Então vamos aqui definir a orientação, no caso aqui vertical, ok? Então aqui na orientação vertical, nós teremos inicialmente aí o gráfico de receitas. Vamos fazer aqui o seguinte, vou colocar aqui vamos definir aqui a largura para 0dp e colocar aqui e definir o atributo para 50%, tá?
Caso ali ele não reconheceu. Temos o linear layout. Bom, vamos aqui também definir para 0 dp. E o peso aqui para 50%. Aqui ele não está. Assim, no caso aqui, a largura somente para a orientação horizontal, né? No caso aqui, como a orientação está vertical, nós temos que definir na altura, ok? Então aqui no caso da largura, nós temos que colocar aqui o math parent, tá? Como a orientação ela é vertical, então vamos definir aqui os 50% somente na altura, ok? Bom, então nós temos aqui os dois gráficos, né? No caso aí, dois gráficos de pizza, né? Então nós temos o gráfico de receita e o gráfico de despesa, tá? Então vamos aqui no gráfico fragment, tá? Agora nós temos que, então, fazer o seguinte, tá? Como é que nós vamos definir os dados desses gráficos? Bom, nós vamos ter que incluir aqui também, nós vamos fazer aqui, ó, da mesma forma que nós fizemos lá no caso aqui do resumo mensal, tá? Então já para facilitar, já vamos copiar aqui esses dois caras. Só que aqui eu vou ter que ter um outro linear layout, tá? Posso remover esses atributos. Vou deixar aqui como text view período mesmo. E aqui a orientação, no caso, vai ser a horizontal. Ok. Então, podemos visualizar aqui no modo design. Esses dois gráficos, tá? Ele não aparece aqui no modo design, tá? Porque aqui o gráfico ele só vai aparecer mesmo na visualização, na aplicação, né? Quando nós estivermos rodando a aplicação, ok? Bom, opa, nós temos aqui um problema de renderização. Ok, mas mesmo assim os gráficos não aparecem, tá? Bom, então vamos voltar aqui. Agora nós vamos então, só para facilitar aqui, eu vou abrir aqui a classe a resumo mensal fragment, tá? Só para a gente copiar aqui então uma parte do código, tá? Que vai ser o mesmo. De repente aí seria até interessante, né, já que tem várias classes aí utilizando o mesmo código, mudar isso aí para uma outra classe, né, e as outras classes aproveitarem então esse código, tá? Mas por enquanto nós não vamos nos preocupar com isso aqui não. Um exemplo aqui, ó, seria esse método altera período, tá? A única coisa que está mudando aí é a chamada ao método, tá? Então isso aí fica apenas como uma sugestão de alteração, tá? Não vamos fazer isso aqui no treinamento. Bom, então vamos aqui consertar os imports. Alt Enter, no caso aqui é o Java útil. Calendar. Temos aí a biblioteca. Aqui nós temos o date. Opa.
Não sei por que ele está colocando o pacote completo aqui. Pressionar aqui Ctrl Z. Aqui Ctrl Alt O. Ctrl Alt O. Não resolveu, tá? Alt Enter. Import Class. Bom, vamos manter dessa forma mesmo, tá? O padrão aqui seria ele, no caso, alterar os imports, tá? E não incluir aqui o pacote completo no código. Ok, então vamos continuar aqui. Vamos arrumar aqui todos esses imports. Só que assim acaba o código ficando um pouco poluído, tá? Vamos voltar aqui mesmo, tá? Então vou fazer o seguinte. Vou tentar abrir aqui essa classe novamente. O gráfico fragment. Alt Enter. Não resolveu. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Felizmente essa versão aqui do Android Studio, ela está apresentando aí alguns bugs, tá? Inclusive nós temos aqui, ó, uma outra mensagem de que ocorreu um erro interno na IDE. Mas ok, vamos continuar aqui. Então aqui no caso, eu vou mudar aqui os imports, tá? Ok, isso daqui é um Alt Enter. Agora o Alt Enter também não está funcionando. Vamos fazer o seguinte, né? Nós temos esses imports aqui nessa classe. Vou pressionar Ctrl Alt O. Também não está funcionando. O que mais nós temos aqui? No caso, o Async Task. Está faltando aqui também da classe Calendar. Ok. Aqui no caso, nós vamos criar o método atualiza gráfico, tá? E aqui ao invés de chamar o carrega dados, vou chamar o atualiza gráfico. Bom, aqui também o autocomplete, né, ele parou de funcionar aqui na IDE. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo, vou reiniciar a IDE para ver se resolve esse problema e depois nós continuamos então com a implementação.